Eu sei que a geração de vocês pode ter outros ídolos, outros ícones pop, mas Michael Jackson é imbatível. Ele continua sendo fantástico hoje, século 21. Imagine você nos anos 80. A gente que viveu isso, a gente tem certeza absoluta, foi o maior artista de todos os tempos. Um homem que dedicou a sua vida inteira à arte, à caridade, né, à dança, revolucionou tudo. Eu acho ele fantástico. Ah, Ricardo, você tá falando isso porque você é fã de Michael Jackson. Sou fã mesmo, assumido, mas não há nenhum fenômeno igual a ele. Talvez os Beatles, mas por razões diferentes e momentos históricos diferentes. Ele construiu coisas incríveis, né? Clipes maravilhosos, músicas incríveis, Beat, Billie Jean, Thriller. Mas por incrível que pareça, a música de Michael que eu mais gosto não foi composta por ele. É um poema, né, que se chama Man in the Mirror, e que ele gravou e que se transformou num grande sucesso também, O Homem no Espelho. E na música a letra diz, você quer começar a mudança? Comece por aquele homem que você vê no espelho, por aquela pessoa que você olha no espelho. É fantástico esse ensinamento, não tem outra tese de autoajuda mais maravilhosa que essa. Comece a mudança por você mesmo, revolucionar-se para revolucionar o mundo, e ninguém faz isso mais poderosamente do que a educação. Vamos investir na gente, vamos crescer. TV Enem, começa mais um dia de aula para você. Não perca, se concentre. TV Enem. Olá, tudo bem? Meu nome é Chico Figueiredo, eu sou professor de Geografia. Tá? Essa ciência que tenta entender, essa ciência que tenta ser a gramática do mundo e questionar. Acima de tudo, questionar. A geografia é uma ciência crítica, a geografia moderna, a nossa geografia é crítica, mas ela nem sempre foi assim. E é uma ciência que, ao longo do seu tempo, ela tem como objetivo tentar entender as relações antrópicas no espaço geográfico. Peraí, Chicão, para a gente tentar entender, você falou o nome ciências várias vezes. Sim, porque não é senso comum, não é uma coxa de retalho com várias informações do tipo, qual a capital da Austrália? Não, isso não é geografia. Ou pré-Chicão, então, quando no Egito Antigo as margens dos rios eram usadas para a agricultura. Gente, eu posso lhe dizer que elementos da geografia, elementos que a geografia se preocupa em estudar hoje, já faziam parte e sempre fizeram parte do cotidiano da vida humana. Mas enquanto ciência, a geografia ela começa a ser sistematizada em 1800. Alguns autores, tudo que acontecia naquele período vão ser determinantes para a efervescência dessa ciência, né? O próprio Humboldt, os positivistas, a situação da Alemanha, tudo que acontecia na Europa, a segunda Revolução Industrial, querendo estourar na metade, né, 1850, a primeira já havia acontecido, o mundo tomava uma nova dimensão, e essa ciência surge com a pretensão de ser a gramática do mundo. Primeiro, eu posso falar 3 autores, eu posso citar muitos autores aqui, mas 3, os que mais caem em vestibular, eu vou estar citando aqui para vocês. Um deles é Hatzel. Hatzel, um alemão, ele falava que o homem é fruto do meio, o homem é escravo do meio, o meio determina o que o homem vai ser. Chicão, me dê um exemplo aí prático. Quem nasce perto do mar, naturalmente vai saber nadar. Não necessariamente, né? Mas Hatzel, ele vai fundamentar a sua argumentação. Quanto maior o meu espaço, mais rico eu serei. Tá? Isso, inclusive, vai influenciar Hitler depois. Não que Hitler seja determinista, mas todos vão beber dessa ciência. Prescam, quem nasce próximo à linha do Equador tem uma tendência a ser preguiçoso. A gente sabe que tudo isso já foi posto em xeque, mas durante muito tempo usavam essas teorias para poder consolidar uma supremacia étnica ou querer justificar uma situação econômica na condição fitoclimática. Prestem, então, paralelo a esse cara, surge na França um outro
um outro pesquisador, um outro cientista chamado Paul Vital de Lablache. Olha a diferença. Ratzel, o homem é fruto do meio, o homem é escravo do meio. Lablache, o homem influencia e é influenciado pelo meio. Tá? Ele tem uma troca, uma intervenção. Ao longo do tempo, a geografia ela acaba sofrendo várias alterações. Você tem aí a teorética, a quantitativa, mas a nossa é que me interessa. A nossa que é inspirada, eu trouxe alguns livros aqui, no professor Milton Santos. Professor Milton Santos, esse nosso grande mestre Milton Santos, ele talvez seja o grande pilar dessa geografia contemporânea. Eu falo em escala global. Olha a linguagem em escala. A analogia é um princípio da geografia. Chicão, me explique aí melhor o que é que Milton Santos fala para eu entender essa coisa da analogia, né? Ou das intervenções antrópicas. Eu posso, por exemplo, tentar entender que Salvador tem como morfologia, é uma cidade onde o domínio morfoclimático é um mar de morros e colinas. Salvador não é plana. Aliás, só a construção antrópica é plana na Terra, né? A Terra não é plana, viu, gente? Pelo amor de Deus. Salvador é uma cidade que tem por domínio morfoclimático mares e morros. Salvador tem colina de Pituaçu, colina sagrada. Salvador tem monte Serra. Salvador tem morro do Gato, vale do Canela, Vale da Vitória. Então, Salvador não é plana. Eu estou fazendo uma análise da morfologia da cidade, né? Só que Milton Santos me faz um outro convite. E que convite é esse, Chicão? Além da morfologia da cidade, ele quer que você tente entender como o homem ocupa esse modelado de relevo. As encostas, por exemplo, ou as escarpas dos nossos montes. Corredor da Vitória, prédios de 20, 30 andares e nunca nenhum deles desabou. Peraí, Chicão, mês de abril, as médias pluviométricas aumentam muito em Salvador. Sim, abril, maio, junho, o couro come. E por que não esses prédios no Corredor da Vitória não desabam? E aquele que foi construído lá na escarpa ou naquelas encostas, dentro de umas ocupações desordenadas, eles acabam desabando, levando a toda essa situação que vocês todo ano observam nas cidades que estão no litoral do Brasil. Por que acontece isso? A geografia tenta entender esse processo. Tá? O que leva o homem a uma ocupação desordenada, como ele ocupa esse modelado de relevo, quais são as causas e consequências. Peraí. Então estamos falando sobre princípios da geografia. Eu posso começar com o princípio da analogia. Né? Analogia e escala. O que foi que eu fiz aqui? Eu usei uma escala e trouxe a realidade da cidade de Salvador. Eu estou observando a cidade, uma escala, um tamanho. Peraí, Chicão, a extensão também é um princípio. E a extensão ela está ligada ao espaço-tempo. O que você entende por espaço-tempo? As coisas elas acontecem em um determinado momento, em um determinado lugar. Eu citei, inclusive, quando essas encostas e essas ocupações desordenadas estão mais suscetíveis a esse tipo de problema. Eu posso falar sobre a conexidade. O que é conexidade? A conexidade é o fato de não ser uma ciência só. Como assim, Chicão? Para estudar solo, você depende de química. Para você estudar clima, você depende de física. Como eu vou falar de Guerra Fria sem procurar o professor de história? Não é? Ou então a dinâmica. A geografia, como atividade, ela é dinâmica, ela tem atividade, ela é viva, ela muda a todo instante. A geografia, a cada momento que você passa, ela vai mudando. E a causalidade, que para mim, talvez seja, eu não vou dizer a mais importante, eu sou suspeito, mas eu gosto muito porque ela fala de causa e efeito. Porque aquelas ocupações que eu estou citando, qual foi a causa que fez aquelas pessoas construírem aquelas casas? Eu posso falar o êxodo rural, eu posso falar a mecanização do campo, enfim. Pois bem, então já descobrimos que a geografia tem princípios: analogia, conexidade, causalidade, atividade e extensão. Beleza. Mas a geografia, Chicão, ela também tem categorias de análise. Olha que bacana. Além de princípios, a geografia tem categorias de análise. Quais são essas categorias? Paisagem, lugar, espaço geográfico, território e região. Eu ainda pensaria com você em espaço geográfico,
pense um mapa mental aí em sua casa, uma folha branca, espaço geográfico que puxaria as pernas para paisagem, que seria a categoria de análise que fala sobre tudo aquilo que seus olhos podem ver. Ela é importante para a geografia, ela tem que ser identificada, o espaço que você está vendo, não deixe de levar em consideração a atividade dinâmica, né? A coisa do dinamismo. Nem tudo que você vê necessariamente representa uma realidade. Eu posso descrever uma paisagem, mas existe uma paisagem oculta. Algo que está por trás daquela imagem você não se dá conta. Ou território. A território é uma maravilha, é importantíssimo para a geografia, porque é uma categoria de análise que está preocupada com o espaço delimitado onde você exerce poder. Né? Eu posso usar uma escala de sua casa, que é um espaço delimitado, tem fronteiras, que são as portas, as paredes, onde sua mãe e seu pai exercem um poder. Ou lugar, que é o espaço afetivo da geografia. O seu quarto é o seu lugar. Porque quando você entra no seu quarto, você tem um sentimento de afetividade. Ai, a minha cama. Mas se sua mãe chegar lá e falar, a partir de hoje você vai para o quarto do seu irmão e vice-versa, você vai fazer. Porque sua mãe detém o poder, você a afetividade. Quando eu levo isso para uma escala de Oriente Médio, aquele território é lugar de 2, 3, 4, 5 povos que possuem afetividade pelo aquele espaço, mas aquele território alguém exerce o poder. Região. Região é uma área delimitada e a delimitação ela não é a partir da fronteira, e sim das características daqueles que estão dentro dela, as semelhanças. Quando eu falo região semiárida do Brasil, ou a região úmida, né, do Brasil, eu estou trazendo um aspecto climático. Mas não quer dizer que um determinado, ou em vegetação, caatinga e cerrado, vai chegar em um determinado momento que eu vou ter uma vegetação que é uma faixa de transição, ou ecótono, como a biologia nos ensina, né? Aquela faixa que é de transição. Mas o que vai predominar uma região é a característica daqueles que estão ali dentro. Espaço geográfico é o espaço vivido, é o espaço que faz a conexão entre essas categorias, entre esses princípios e traz essa geografia do nosso querido professor Milton Santos, essa geografia crítica, é essa geografia que eu convido vocês. Então, galera, mais uma vez é muito bom estar com vocês e não percam a nossa próxima aula, tá bom? Um beijão! Salve, salve, galerinha! Eu sou a professora Cíntia Lima, do Aula de Humanidades, e hoje eu tô aqui nesse projeto incrível que é a TV Enem, para levar um pouco de educação para você e transformar esse país mais justo e democrático, pelo menos através do processo seletivo do Enem e dos vestibulares. Eu quero ajudar você a realizar o seu sonho e hoje a gente vai fazer isso com uma aula muito bacana de sociologia e com algumas configurações filosóficas, algumas configurações de atualidades, mas acima de tudo, uma reflexão sobre as humanidades para contribuir na sua prova de ciências humanas, assim também como no seu repertório cultural para a redação. Hoje a gente vai falar da sociedade de massa, da sociedade de controle e do espetáculo social. E eu já começo trazendo para vocês aí um entendimento sobre esse termo sociedade de massa. Por que que existe esse termo sociedade de massa? Por conta da indústria cultural e da cultura de massa, ou existem outras vertentes para abordar esse tema? Então a gente logo de cara vai perceber que esse termo vai muito além da indústria cultural. Sim, a indústria cultural ela teve uma influência muito grande no nosso consumo de massa. Não confunda as duas coisas. O nosso consumo de massa, ele tem um reflexo aí da indústria cultural e de toda a ascensão do capitalismo, de toda a chegada da globalização, mas isso aí é aula para os outros mestres e não para mim. Hoje eu quero falar da sociedade de massa e principalmente do modelo de 2 ou talvez 3 pensadores. O primeiro deles é o José Ortega. Esse espanhol ele é muito interessante porque ele cria um termo homem-massa. E esse termo homem-massa se refere àquele indivíduo que abre mão da sua
perspectiva de particularidades, dos seus gostos singulares, ele abre mão desse cenário de individualidade para viver em prol de um senso genérico ou de um senso coletivo, ou sempre dentro de abordagens que digam respeito a tudo que se enquadra nesse mundo social massificado. Então, o homem massa de Ortega y Gasset, que sempre cai no Enem, esse é muito importante para nós, porque você pode utilizar como repertório cultural e também pode aparecer como uma questão. Mas esse indivíduo, ele é reflexo, né, de um momento tardio que a Revolução Industrial e a modernização, o processo de modernização, trouxe para a sociedade. No entanto, a ideia de sociedade do espetáculo, a ideia de sociedade massificada, que vem junto com camarotização, vem junto com glamorização, todos esses contextos, elas ainda são muito mais novas. E por isso eu estou trazendo essa novidade aqui para você. A gente precisa refletir que a sociedade do espetáculo, ela é uma sociedade predominantemente alienada. O fator principal desse indivíduo é a alienação. Mas quando eu me refiro à alienação, diretamente você já pensa naquela alienação política onde a gente discute direita e esquerda. Não é esse tipo de alienação que eu me refiro, mas uma alienação que transforma esse indivíduo que deveria ser plausível de singularidades, de originalidade, de autenticidade, nesse sujeito que passa a ser controlado por uma sociedade em várias vertentes, desde as mídias sociais até simplesmente a quitanda da sua rua, que também está promovendo aí algumas características que a indústria cultural leva para ele em busca da lucrabilidade, até, por exemplo, o que nós estamos vivendo com a pandemia. Perceba que em meio à pandemia, nós estamos vivendo a era das lives, a democratização do cinema o ano passado, e esse ano a gente tem aí a democratização das redes sociais em toda a sua circunferência. A gente está tendo canais de educação abertos, como vários canais, várias livrarias abertas, vários canais de comunicação abertos, vários canais de videoaula abertos, várias plataformas digitais estão democratizando, aí abrindo as suas plataformas. Mas não pense você que isso é em vão. Lá na frente, com visão de mercado, essas empresas elas estão criando uma cultura. E quando uma cultura é estabelecida, dificilmente você consegue retornar. Então eu já posso dizer para você que dificilmente o modelo de educação não terá mais esse formato virtual, ou EAD, ou online, como você queira chamar. Por quê? Porque nós todos, nesse momento, estamos massificados através das telas. No caso de vocês, ainda bem, através da tela grande, que é a televisão. Enfim, essa sociedade de massa, ela vive de um exibicionismo e de uma ostentação tão superior às suas particularidades, à sua intimidade, que essa exposição enquadra-se às vezes até como um comportamento patológico. E aí o Enem vem trazendo questões como blog, vlog, selfie, lá na prova de linguagens. Então eu estou fazendo aqui uma interdisciplinaridade. Essas questões que vêm aparecendo no Enem, em tirinhas ou em questões mais efetivas objetivamente, como foi a questão da selfie, como foi a questão do vlog e do blog, são questões que mostram para nós a sociedade que estamos vivendo, 100% não, mas boa parte dela tecnológica e boa parte mediada por imagens. É um mundo imagético, né? É um mundo onde as coisas são medidas e controladas através da ideia de imagem. Uma camiseta branca, por exemplo, ela é só uma camiseta branca, custa R$10, mas uma camiseta branca com um jacaré bordado faz parte de uma marca de uma grande multinacional que já tem uma glamorização e que faz parte de uma sociedade camarotizada e que, quando eu uso, eu simplesmente preciso fazer disso um espetáculo social. Então, a gente está vendo aí na pandemia as lives, que aparentemente são lives solidárias, filantrópicas, e algumas são, mas boa parte delas também serve para vender marcas de bebidas, marcas de roupa e todas aquelas marcas que são referentes ao público que está assistindo. Pense você que patrocinar um show com mais de 1 milhão de pessoas deve ser muito caro, mas patrocinar uma live com mais de 1 milhão de pessoas não deve ser tão caro assim. Então a era das lives, ela possibilitou artistas que não têm uma massa tão grande que o segue, sendo visto aí de forma mais ampla. Isso também levou as marcas, os produtos, isso também levou
as pessoas a virarem meros espectadores da sua vida. Nesse momento de quarentena, nós somos meros espectadores das nossas próprias vidas. Nós estamos em casa, em isolamento social, em quarentena, através das telas, seja de internet, seja de computadores, seja de televisão ou do smartphone, não importa como. Nós estamos na nossa caverna, fazendo uma metáfora com Platão, esperando as realidades que vão acontecer. Nesse momento, nós estamos alienados pelas sombras que nos são oferecidas. Então, fazendo uma metáfora com a alegoria da caverna de Platão, nós precisamos sair dessa caverna e desejar ficar fora dela, porque transcender a doxa, ou seja, a opinião, transcender o senso comum é sair da caverna. Precisamos sair dessas cavernas, que são as informações que nos chegam de formas deturpadas, quando não fake news, e em busca de um conhecimento pautado na consciência, na cientificidade e em um pragmatismo que vai nos oferecer resultado. Então, a alegoria da caverna de Platão, ela aparece muitas vezes na realidade aí das nossas vidas, como por exemplo, esses programas de televisão, onde não basta apenas mostrar o indivíduo sofrendo ou mostrar o indivíduo que perdeu a sua família. O indivíduo, ele precisa chorar, gritar, ele precisa fazer todo um drama televisivo, mas que na realidade é a sua própria vida através daquela tela, para que nós, telespectadores, possamos nos divertir, possamos nos entreter com a ditadura do medo, com a ditadura da insegurança, com a ditadura da injustiça, e dessa forma a gente vai naturalizando essa sociedade de controle. O Guy Debord foi o primeiro de todos a falar sobre a espetacularização das nossas vidas. O Guy Debord, ele diz o seguinte: o espetáculo social é o pesadelo atual da sociedade aprisionada. Expressa nada mais do que o desejo de dormir. É exatamente dessa forma que eu me sinto e que eu tenho certeza que você também. Um dos exemplos dessa sociedade de controle é a camarotização, que não tem funcionado tanto quanto há 5 ou 10 anos atrás, mas ainda existe, foi tema da FUVEST aí alguns anos atrás. A camarotização é um fenômeno social que consiste na separação física entre pessoas de diferentes elementos sociais, não somente por classe financeira, mas também por, entre aspas, nobreza, ou por influência, Por isso que os digitais influencers são tão famosos no Brasil, É um neologismo criado para definir a segregação em vários formatos dessas classes sociais. Então, a neossegregação hoje é chamada de camarotização. O autor dessa tese, o autor desse conceito, o Michel Sandel, ele justifica que a segregação racial ela é muito pequena mediante a camarotização, que é uma separação e uma classificação de pessoas através do consumo. Então, quanto mais você consome e quanto mais você consome aquilo que as indústrias desejam que você consuma, mais você faz parte dessa camarotização. Então, você precisa estar sempre alinhado no padrão que a indústria exige que você esteja, ou seja, nada de autenticidade, nada de individualidade, porque a indústria que nos controla, ela precisa que a gente seja uma sociedade de massa, e para essa sociedade de massa funcionar, ela precisa, como dizia o Owen, que a mídia, ela aliena a massa, e a massa, ela aliena a ideia de que precisamos produzir cada vez mais, de que precisamos estar cada vez mais adeptos a esse mercado, que é um mercado de padrão, que é um mercado de massificação e de homogeneidade. No entanto, a camarotização, essa divisão, ela se dá por nobreza, por finanças, pelo ato de ser uma pessoa influenciadora, um celebrity, ou até um subcelebrity no Brasil já faz muito sucesso, Só que tudo isso tira uma coisa muito importante, que seria o direito de cada um. Somos todos iguais perante a lei. E nessa ideia de camarotização, o brasileiro levou muito a sério. Por exemplo, nós temos hoje em grandes metrópoles como São Paulo alguns bares que não permitem pessoas entrarem com certas vestimentas, ou que não permitem que pessoas entrem para consumir menos do que X valor. Isso é uma forma de camarotizar. A
Aí em Salvador, né, é porque eu estou no interior, em Itabuna, mas em Salvador a gente percebe que com todas as mudanças da glamorização, tanto do Pelourinho quanto do Porto da Barra, existia uma certa camarotização. Hoje a gente vê tudo muito segregadinho, né? Quem consome de um lado, quem leva a sua farofinha do outro lado. Mas todo mundo no final dá o mergulho no mesmo mar maravilhoso de Salvador. E a gente também tem que perceber que tem um outro autor, que eu gostaria de finalizar esse momento de hoje, e já deixar o link para a próxima aula. Tem um outro autor chamado Michel Foucault, que ele fala dos mecanismos de controle social. E aí ele vai falar da panóptica, né? Que é o modelo do Bertrand, né? Que é perfeito como um modelo arquitetônico para monitorar as pessoas. Ou seja, uma sociedade circular, né? E essa sociedade, eu me refiro agora a uma prisão, a um hospício, um hospital, uma escola, em fábricas, enfim, a um determinado local em modelo circular, com uma torre que tudo vê, e essa torre consegue visualizar todas as pessoas, mas as pessoas não conseguem visualizar essa torre. Nesse momento, essas pessoas elas formam os próprios espetáculos das suas próprias vidas. Um exemplo disso claramente aparece no filme Expresso do Amanhã, que eu indico para vocês aí estudarem pós-aula. No Expresso do Amanhã, as pessoas vivem em um trem no mundo pós-apocalíptico, tudo congelado, e eles simplesmente precisam seguir a cada vagão, porque existe um sistema de castas e de desigualdade social que quanto mais vagão atrás eu vivo, menor privilégios eu tenho. Quanto mais vagão acima eu vivo, maior privilégios eu tenho. Então, qual é o resultado disso? Revolução das massas, e o resultado disso, todos querem chegar até o vagão número 1, ou até o principal local para ter os principais privilégios. E como isso vai acontecer? Através da desconstrução de alguns valores e principalmente de algumas crenças. A sociedade de Foucault, ela faz isso. Ela faz o indivíduo entender que poder é uma coisa, biopoder é outra coisa, micropoderes é outra coisa e macropoder é outra coisa. Isso tudo vai ficar para a nossa próxima aula, onde eu terei total prazer em estar aqui com vocês para falar de Michel Foucault e dos mecanismos de controle social. Hoje a gente encerra a nossa aula sobre espetacularização das nossas vidas e principalmente sobre a sociedade de massa, que é essa sociedade de consumo exacerbado, padronizado e sem autenticidade, que eu espero que não seja você. A única coisa que você tem que consumir em massa são as aulas aqui do TV Enem. Eu sou Cintia Lima, professora de Humanidades, e hoje eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês. Olá pessoal, eu sou Alan Miranda e quero falar com você sobre o que você pensa em ser quando crescer. Qual o seu interesse profissional? O que você quer aprender? Com o que você quer trabalhar? Que faculdade você pensa em fazer para se realizar como pessoa, para dar sua contribuição ao mundo? Essas perguntas ficavam na minha cabeça na mesma época de vocês, antes do vestibular. E elas vão acompanhar vocês durante toda a vida. Então, você tem que se preparar, na verdade, para uma resposta que não é fechada. Essa pergunta você vai se fazer durante toda a sua vida, durante toda a sua formação profissional. E qual a melhor maneira de você sempre perceber se você está conseguindo vencer na vida, apesar de toda a adversidade que vai estar sempre ao seu lado? A forma como eu respondo essa pergunta é a seguinte. Se lembre de quando você tinha 7 anos de idade. Quando a gente tem 7 anos de idade, a gente tem certeza do que a gente vai querer ser quando a gente crescer. Você vai querer ser bombeiro, enfermeira, médica, advogado, super-herói. Eu queria ser o Batman quando crescesse. E aí você vai fazendo 8, 9, 10 anos, entra na adolescência e chegando nesse momento, a certeza dos 7 anos vai se desfazendo, né? Em função de como a vida se apresenta para você. Qual é a melhor maneira de você se perguntar que faculdade você quer fazer, que curso técnico você quer fazer, o que é que você quer aprender? Se lembre dos seus 7 anos. Viva uma situação em que, hipoteticamente, você se encontre com a sua idade atual, com você mesmo aos 7 anos.
Se essa criança de 7 anos encontrasse você agora, nesse período de estudo, de escolha profissional, essa criança teria orgulho de você agora? Essa criança pode olhar para você e dizer, olha, tudo bem, você não vai ser o Batman, nem a Supergirl, mas o que você está pensando para a sua vida, de acordo com a realidade que você se encontra, me faz ter orgulho de você. A relação com a sua profissão, com as suas escolhas, tem que ter uma relação intrínseca com a sua alma, com o seu espírito, com o seu eu interior. Até a próxima! Olá, futuro aprovado! É um prazer novamente estar dividindo essa telinha aqui com vocês. E hoje, no bloco Estudo das Transformações da Matéria, vamos aprender muitas curiosidades, muita coisa que é cobrada no Enem. Olha, se liga aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a água, onde eu vou mostrar para vocês os 3 estados físicos que a água pode se encontrar. Vejamos. Temos aqui a água no estado sólido, onde as partículas estão bem próximas, só que à medida que eu coloquei as pedrinhas de gelo, após alguns minutos, essas pedrinhas de gelo começaram a derreter, olha, e formando água líquida. O que está acontecendo aqui nesse copo? Olhe bem, foquem no zoom. Olha, coloquei aqui uma água bem gelada e perceba que após alguns minutos foi formado gotículas em volta desse copo. Por quê? Da onde é que surgiu essas gotículas? Futuro aprovado. Nessa sala, nessa cozinha, nesse ambiente, temos aqui vapor de água. E quando esse vapor se aproxima desse copo que está gelado, está em uma baixa temperatura, ocorre o que chamamos de condensação. Vejamos, olhe, vamos olhar aqui agora no fogão. O que encontramos? A água, mas a água está entrando em ebulição. Perceba, olha em câmera lenta, como que o vapor de água está subindo, está passando do estado líquido para o estado gasoso. E tenho mais uma curiosidade que você vai lembrar da vovó, porque eu lembro da vovó. Olha, aqui eu tenho algumas pastilhas de naftalina. Olha, vovó colocava naftalina lá no armário e de repente, após alguns dias, só sentia o cheiro. O local não estava molhado, não estava úmido, não tinha nada. Por quê? Porque a naftalina, ela passa diretamente para o estado gasoso, recebendo assim o nome de sublimação. O que eu quero dizer para você, futuro aprovado? As mudanças de estados físicos no nosso dia a dia é algo muito comum, está presente a todo momento nas chuvas, no granito, na evaporação da água. Você entender como que funciona esse fenômeno vai ser determinante para você mandar super bem na sua prova, tá bom? Entender o que seria um processo endotérmico, o que seria um processo exotérmico. Então, me aguarde aí em 3, 2, 1. Futuro aprovado? Voltando novamente para o nosso esqueminha, já visualizamos na prática, na mesma cozinha, alguns fenômenos. Vamos entender como é que isso acontece de verdade? Então, olha, sabemos que a matéria encontra-se em vários estados físicos, mas os 3 principais é o estado sólido, líquido e gasoso. Características de cada um desses estados. Olha, o estado sólido é um estado físico onde as moléculas estão bem organizadas, olha, tudo bonitinho, todo mundo bem próximo. Já no estado líquido, essas moléculas estão um pouco mais distantes uma das outras. E no estado gasoso, uma completa bagunça. O primeiro sentido que vamos estudar
que vamos aprender é esse sentido do sólido em direção ao gasoso. Para que ocorra essa transformação nesse sentido, é preciso que haja absorção de calor. Como assim? Ou seja, para que uma pedrinha de gelo possa derreter e passar para o estado líquido, é preciso que haja aumento da temperatura e ou diminuição da pressão. E quando um fenômeno, quando uma transformação ocorre por meio do aumento da temperatura, temos um processo endotérmico. É quando ocorre a reação, é preciso absorver calor do meio. E cada transformação recebe um nome especial. Passagem do sólido para o líquido, fusão, o derretimento do gelo. Passagem do líquido para o gasoso, vaporização. Olha, não coloquei, mas gostaria de pontuar. Essa vaporização, ela pode receber alguns nomes especiais. E esses nomes irá depender da velocidade com que ocorre essa passagem do líquido para o gasoso. Se essa passagem for lenta, em horas, até mesmo dias, por exemplo, a evaporação da água de um rio, recebe o nome de evaporação. É uma subclassificação da vaporização. Agora, se a passagem ocorre em volta de alguns minutos, por exemplo, a água que verificamos lá na cozinha estava entrando em ebulição. Quando a passagem ocorre por aproximadamente minutos, o termo que pode ser utilizado é ebulição. Mas quando a passagem é direta, instantânea, em questão de segundos, você pode utilizar o termo calefação. Tá bom, futuro aprovado? Olha, e uma aposta interessante para o Enem deste ano. Uma transformação que ocorre direta do estado sólido para o estado gasoso. É um tema bem recorrente esses termos, essas passagens. Quando ocorre a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, recebe o nome de sublimação. Alguns exemplos de sublimação. Inclusive, encontramos lá na nossa cozinha. A naftalina. Naftalina. Você coloca a naftalina, que parece uma pastilhazinha de mentos. Coloca lá no armário. Você só vai sentir o cheiro depois. Você não vê o local molhado, você não vê nenhum líquido. Por quê? Porque a naftalina passa direto do estado sólido para o estado gasoso. E quando isso acontece, é uma sublimação. Tio Elan, fale outro exemplo, por favor, só para ver se eu entendi. O gelo seco, aquele gelo que é colocado na bebida, que faz aquela fumacinha que fica interessante. Ou se não, aquela fumaça da balada, que dá um show lá, que mostra, de modo que fique bem legal. O gelo seco, que é o gás carbônico CO2 no estado sólido, é um exemplo de passagem do estado sólido para o estado gasoso. Tá bom? Sentido inverso. O que temos no sentido inverso? Olha, passagem do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Para que ocorra a passagem no sentido inverso, é preciso que haja liberação de calor para o meio. E para que haja liberação de calor para o meio, é preciso que haja uma diminuição da temperatura e ou um aumento da pressão. Não se esqueça disso. Diminuição da temperatura e ou aumento da pressão. Esse sentido aqui é classificado como um processo exotérmico, ou seja, na medida que ele ocorre, vai ocorrendo liberação de calor para o meio. A passagem do gasoso para o líquido recebe o nome de condensação ou liquefação. Esses termos é apenas uma forma simples de diferenciar a passagem do vapor para o líquido
e a passagem de um gás para um líquido. Em breve vocês... É bom até dar uma pesquisada. Tio Elan, qual seria a diferença de vapor para um gás? Fica com curiosidade para vocês. Olha, condensação, o termo correto, quando for vapor, para o líquido. Liquefação, quando for de um gás, para líquido. E do líquido para o sólido, solidificação. Futuro aprovado, um tema bastante recorrente na prova e tenho certeza que você vai mandar bem. Aguardo vocês no próximo bloco. E até uma próxima. Olá, meus amores! Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Landes, de Biologia, e é através dessa TV Enem que nós estamos nos conectando e vamos ter uma aula hoje de Biologia com o tema de núcleo. Núcleo é o nosso tema de hoje. Gente, o núcleo, como você deve saber, é uma estrutura especializada das células eucarióticas. Então, somente animais, plantas, fungos e protozoários têm células com núcleo, já que esses 4 reinos são reinos formados por células eucarióticas. O núcleo é um ambiente específico que abriga o nosso material genético. Dentro do núcleo está o DNA. É um ambiente todo preparado para que esse DNA fique guardado ali dentro. E como você sabe, o DNA é uma molécula responsável pela herança, pela hereditariedade. E ainda por cima você sabe que esse DNA tem genes e que esses genes, quando funcionam, controlam o funcionamento da célula. Olha que bacana, o núcleo é uma casa específica para essa molécula maravilhosa que controla todo o funcionamento celular. Porém, nos eucariotos, a molécula de DNA se apresenta associada a proteínas bem específicas, que são chamadas de histonas. Então, as histonas formam agrupamentos de 8 proteínas, 8 histonas, e o DNA vem, que o DNA é um fio, né? Não se esqueça, o DNA é longo. Ele vem, dá 2 voltinhas nesse aglomerado de histonas, segue em frente. Aí tem outro aglomerado de histonas, ele dá mais 2 voltinhas e segue. O DNA sempre está associado a proteínas histonas nos eucariotos. Por isso, nós o chamamos de cromatina. Quando um biólogo observa no microscópio o núcleo de uma célula, ele vê o DNA como se fosse uma espécie de fio preto, bem comprido e bem emaranhado. A esse nome, a essa percepção, nós então batizamos com o termo de cromatina. Resumindo, o que é cromatina? Cromatina é DNA mais histonas. E essa cromatina ela tem condição de se compactar, de ficar menor, de se enrolar ou se desenrolar. É isso que o DNA pode fazer, ele pode se enrolar ou se desenrolar. E ele é muito comprido. Setores, porções do DNA que estão enroladas em um nível intermediário de enovelamento, nós então chamamos de heterocromatina. Ali, os genes não estão ativos. Quando então o DNA apresenta-se de maneira mais esticada, com fio mais relaxado, nós falamos, opa, eucromatina. Aí os genes estão ativos, eles podem entrar em ação. E quando a célula está num processo de divisão celular, que a célula vai se destinar a formar uma célula filha, o que acontece? Essa cromatina está tão enroladinha, tão pequenininha, que nós chamamos ela de cromossomo. Então, eucromatina, parte relaxada, genes ativos. Heterocromatina, parcialmente enovelado, os genes não funcionam. Então, o DNA tem eucromatina, heterocromatina, heterocromatina. E quando tudo isso se enrola, cromossomo. Os cromossomos só são visualizados nas etapas das divisões celulares. Logo, o núcleo que abriga o DNA, ele pode, portanto,
passar por um processo que nós chamamos de ciclo celular. Que processo é esse? O que é um ciclo celular? O ciclo celular nada mais é do que o entendimento de que a célula tem etapas na sua vida. Dentre essas etapas, a célula pode estar se destinando à divisão celular ou não. A pergunta seria, a célula está dividindo agora ou não está se dividindo? Está tendo divisão celular ou não? Bem, se não está tendo divisão celular, se não está ocorrendo divisão celular, nós afirmamos, opa, núcleo interfásico. O que seria essa interfase? O que seriam, portanto, estas etapas nas quais a célula não está se dividindo? G1, S e G2. A interfase envolve essas três etapas, G1, S e G2. Na etapa G1, o que é que está acontecendo? Célula está crescendo. Muita atividade citoplasmática. Na fase S, fase de síntese, o que acontece? O DNA está sendo replicado. É o momento em que a célula produz o dobro de DNA. Nós, por exemplo, temos 46. Na fase S, vamos para 92. Dobra. E o que é a fase G2? É uma fase preparatória que antecede a etapa M. G1, S e G2 é a interfase. E a fase M é o quê? A fase destinada à divisão celular, que pode ser uma mitose ou pode ser uma meiose. Vamos falar primeiro da mitose? Na mitose, existem 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nessas 4 etapas, a célula, portanto, desintegra seu núcleo, desorganiza seu núcleo, alinha os cromossomos no meio, divide os cromossomos para as células filhas. Desta forma, ao final de uma mitose, nós vamos ter cópias perfeitas das células que começaram o processo. Então uma célula humana, por exemplo, nossa célula é 2N igual a 46. Por que 2N igual a 46? Bem, eu recebi 23 DNAs do meu pai e 23 DNAs da minha mãe. São 2 origens distintas, uma materna e uma paterna. Então, N do meu pai, 23, mais N da minha mãe, 23. Quando soma, dá 2N igual a 46. Numa célula humana, na mitose, se ela é 2N igual a 46, uma célula forma 2. E essas 2 células finais também tem 2N igual a 46. Olha que interessante, a mitose forma cópias celulares. As células vão se clonando naturalmente. E isso que é mitose. Fundamental para o crescimento de organismos. Fundamental para a regeneração de tecidos, cicatrização. A mitose é impressionante. Já a meiose tem outra proposta. Como o próprio nome já diz, ela divide ao meio o cariótipo de uma célula. Então, se uma célula humana que tem 2N igual a 46 sofre a meiose, ao final teremos 4 células, cada uma delas com N igual a 23. A meiose forma células com metade do material genético da célula mãe. Isso é valioso, porque nos informa que a meiose tem então um papel relacionado à reprodução. Formar espermatozoide tem a ver com meiose, formar óvulo tem a ver com meiose. A meiose nas plantas forma esporos, que são células reprodutivas também. Então a meiose sempre está ligada aos processos reprodutivos, porque ela tende a reduzir a metade o total genético de uma célula. E a meiose acontece em 2 etapas, meiose 1 e meiose 2. Em cada uma dessas meioses, você vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. E na meiose 1, um evento maravilhoso acontece. Os cromossomos que são homólogos trocam de genes, trocam de alelos. E desta forma, promove-se a variabilidade genética. Por isso que a meiose é tão importante para a reprodução. Ela promove variabilidade genética e forma células com metade do total de DNA de uma célula mãe original. Dessa forma, com a mitose e com a meiose, a vida viceja mundo afora. Na mitose, crescimento, regeneração. Na meiose, reprodução. E o núcleo sempre ali, firme e forte, responsável por abrigar o DNA.
que é uma molécula hereditária que destina informações para as próximas gerações. Um beijo, amei estar com vocês nessa aula. Até a próxima! Gente, tudo bem? Então, o nosso tema da aula de hoje são as artes plásticas no modernismo brasileiro. Então, nós lá estamos por volta dos anos 20, no Brasil, de modo específico em São Paulo. Então, os nossos artistas, eles recebem um influxo de artistas franceses, principalmente lá onde a arte moderna acontecia. Então, para chegar aos nossos artistas, eu preciso dizer para vocês o que é arte moderna. Então, a arte moderna, ela traz um novo preceito para a arte, uma nova construção para a arte. Então, os artistas de antes, os acadêmicos, né, queriam embelezar a vida. Ou seja, através da arte, eu torno a vida mais bonita. Então, eu retrato as coisas mais belas, os sentimentos mais puros. Isso era até mais ou menos o final do século XIX, quando vem o impressionismo, em que os artistas eles já começam a mudar um pouco essa perspectiva de beleza. Então agora no século XX surge essa arte moderna. Então lá fora, o primeiro movimento de arte moderna é o cubismo. Então os caras já fragmentam a realidade, eles já colocam uma arte para questionar algumas coisas, ser mais crítica, fazer o espectador, o sujeito que lê a obra de arte, ver de uma forma diferente, não aquelas fotografias praticamente que eram até então as obras de arte dos séculos anteriores. Então o século XX traz essa transformação. Então vocês vão ver artistas lá fora como do cubismo, como o próprio Picasso, impressionistas, expressionistas como Van Gogh, que eles já não querem mais tornar a arte como uma coisa que atraia você, que lhe cria um deleite. Na Itália, você tem o futurismo, tá bom? De Marinetti. Então os caras já querem trazer para a arte uma nova discussão e não causar em você, o espectador da arte, um frio estético, aquele cara que procura beleza. Isso vai acontecer de modo geral, não só nas artes plásticas, que é a pintura, na música e na literatura, que é o mais visível. A literatura tem o mais visível de você perceber essas transformações. Então, essas coisas acontecem de modo específico na França, se bem que a arte moderna surge em vários países europeus, na Rússia, na Itália, na Suíça, entende? Na Espanha, e tudo isso conflui para Paris, desse período, né? Paris do início do século XX. Por que Paris? Porque Paris era a referência de cultura neste momento do planeta. Então, como o Brasil culturalmente tinha essa estrutura francófona de influência francesa, os nossos artistas vão buscar essa influência e trazer isso para cá. Então vocês vão ver vários artistas brasileiros que vão trazer essas influências. Então nas artes plásticas, na literatura principalmente, na música, mas na música é muito difícil você perceber, né? Mas literatura e artes plásticas, isso é muito claro. Então vem para cá essas ideias de fora. Então vem para cá o futurismo, vem o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo. Então essas coisas todas vêm para o Brasil. Então vários artistas da pintura e principalmente da literatura vão absorver de forma diferente esse momento. Então assim, tem uma coisa que vocês conhecem bastante, já ouviram falar desse instante no Brasil, que foi a tal Semana de Arte Moderna, em que os artistas resolvem de alguma forma, vamos chamar assim, não é? Saborear, não é? Festejar essa grande transformação nas artes. Então assim, o lugar em que tudo acontece é São Paulo, lá fora Paris, aqui São Paulo. Então assim, inclusive lá que aconteceu a Semana da Arte Moderna, em 1922. Então você tem, na literatura, você tem dois grandes nomes. Você tem o Oswald de Andrade, você tem o Mário de Andrade. Esses caras juntos foram amigos, depois se tornaram inimigos, né? Eles lideraram o movimento. Na pintura, você tem de Amalfatti, de Cavalcante, Portinari, Tarsila do Amaral. Então esses artistas fizeram, na verdade, trouxeram para o Brasil essas artes. Então, sim, você tem uma grande obra emblemática nas artes da literatura, que é o Macunaíma, uma obra divertidíssima, não é? Mas que deixa claro essa questão, o que é o novo comportamento modernista, ou seja, você traz o sujo, você traz o impuro
para a literatura. Né? O personagem é muito risível, que é o Macunaíma, que dá nome à obra. Né? É muito interessante, muito engraçado. Então, assim, ele traz o impuro, traz aquilo que desagrada. O cara é um sujeito interessantíssimo, o Macunaíma. Ele é o chamado anti-herói, né? O sujeito que onde ele chegava, ele perguntava se tinha pé de dinheiro. É muito interessante, a história é muito bacana. E você traz justamente essa tendência das artes modernas, né? de transformação. Isso na literatura. Esse personagem ele percorre o Brasil de fora a fora, né? Isso é bem cubista, né? Da fragmentação. Ele visita várias pessoas, atravessa várias culturas, né? Então ele se deixa penetrar por várias influências. Isso é arte moderna. Então é arte que rejeita o puro, aquilo que é asséptico, né? É arte que absorve tudo, que é a grande beleza da vida, né? Essa coisa de viver com todas as impurezas. Né? A arte moderna tem isso muito, muito fortemente. Na pintura acontece a mesma coisa desse impuro, eu falo isso metaforicamente, com o de Cavalcante. De Cavalcante traz o morro, as comunidades, chamo de favela, né? As mulatas brasileiras, a gente brasileira, a cultura brasileira, que até então as pessoas nunca trouxeram para a arte, era só o acadêmico. Então, assim, essa é uma inventividade, uma coisa muito nova. De Cavalcante, ele pintou esse Brasil, né? Esse Brasil verdadeiro, de gente mestiça, de gente verdadeira, de gente pobre, de gente como as pessoas que estão verdadeiramente à nossa volta. Isso é o de Cavalcante. Você tem também a Tarsila do Amaral, que também mergulhou nas raízes brasileiras. Vocês conhecem um quadro famoso dela, que é o Abaporu, que também é esse impuro, né? O comedor de gente, né? Que absorve todas as tendências. Você tem o Portinari, né? Que pintou as questões sociais brasileiras, né? A gente do povo com seus problemas. E a Anita Malfatti, né? Que foi a grande transformadora, vamos pensar assim, a pessoa que, vamos chamar numa gíria, a pessoa que botou a cara para apanhar. É possível que vocês tenham ouvido falar de uma exposição que ela pintou, que ela expôs em 1917, né? 5 anos antes da Semana de Arte Moderna, e ela causou o maior alvoroço em São Paulo, porque pela primeira vez São Paulo conheceu o cubismo e conheceu o expressionismo, né? Porque através de bolsa de estudos ela pôde lá fora conhecer o cubismo e o expressionismo. E lá ela assim, ficou encantada por isso e fez uma exposição aqui no Brasil, né? No Museu de Arte de São Paulo. E aí foi aquela confusão, porque ela teve um atrito, ela não teve, o Monteiro Lobato criou um problema para ela e fez um artigo chamado Paranoia e Mistificação, em que ele ataca justamente essa pseudo-modernidade brasileira, que se inclui com modernidade, que copia os modelos estrangeiros, né? Então era o que ele achava. Mas foi uma grande festa, né? Porque por conta dessa confusão com a Anita Malfatti, ela foi trazida para perto dos modernistas, né? Para bem perto mesmo de Mário de Roso, de Minotti Del Picchia, de Cassiano Ricardo. Então, dessas pessoas que estavam ali, de alguma forma, bebendo esse influxo estrangeiro. Tá bom? Então, assim, isso que eu quero que vocês reconheçam. A arte moderna ela tem um papel muito transformador nas nossas artes, tá bom? Eu fico impressionado com o talento desses professores. O talento é uma coisa incrível, né? Nasce com a pessoa. Marco era um exemplo disso, né? É alguém que nasceu com habilidade, um menino pequenininho, já estava ali dançando, cantando, dando show, né? Como esse show que você vai dar no Enem, tenho certeza absoluta. Tá estudando? Lembre-se que além da TV aberta, nós estamos também nas TVs a cabo. Lembre-se que nós estamos também nas plataformas de vídeo. É só procurar o canal da gente lá do Escritório do Pensamento, TV Enem, você encontra esse conteúdo todo. E claro, tvenem.com.br, a nossa plataforma. Foi impressionante, em poucos dias já milhares de estudantes já se cadastraram. Você não vai poder ficar fora dessa. tvenem.com.br. E quem sabe, em breve, você não vai ser o rei do Enem, como esse homem fantástico foi o rei do pop. Salve Michael, salve a educação, salve a música e salve a arte.